Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos então para o momento da palavra do Senhor. Nós vamos falar nessa noite sobre coração, é o tema da nossa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 4. Provérbios de Salomão, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 23. A tradução que eu vou estar lendo é a NAA. Todos encontraram? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos colocar diante de Ti nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, a fim de que ouçamos a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha de encontro à necessidade do coração de cada um. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar com cada um, conforme a Tua vontade, dando direcionamento, conselhos, meu Deus, para que a Tua palavra seja aplicada na vida de cada um. Que o Senhor, Pai, abençoe cada um aqui nessa noite. Meu Deus, que esses jovens sejam abençoados e que eles possam crescer a cada dia mais no conhecimento da Sua palavra e no relacionamento com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem, eu quero intitulá-la de Guarde o seu coração. Mas o que é o coração? Será que o coração que a Bíblia está falando é esse órgão que pulsa no nosso peito nesse momento? Será que a Bíblia está falando desse órgão físico? A palavra hebraica para coração, aqui no original, é lev. E essa palavra está relacionada ao homem interior, a quem você é dentro de você. A quem você é no seu âmago, quem você é de fato. E o Senhor, Ele tem a intenção de não alcançar apenas a nossa mente, de não alcançar apenas os nossos ouvidos. Ele tem a intenção de alcançar o nosso coração. Porque se Deus tocar o seu coração, Ele vai tocar todo o seu ser. Por isso que a Escritura está dizendo, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E de quem é a responsabilidade de guardar o coração? Será que é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão mais velho, do seu tio, ou do seu irmão ou da sua irmã mais nova? De quem é a responsabilidade de guardar o coração? A Bíblia diz que a responsabilidade de guardar o coração é nossa, é minha, é sua. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade. E por que é importante guardar o coração? Porque o coração é o cerne, é o centro de tudo. Tanto é que Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E é no coração que nós guardamos aquilo que nós temos de mais precioso. É no coração que guardamos os sonhos. É no coração que guardamos os projetos, é no coração que almejamos chegar em algum lugar. Também é no coração que nós edificamos e santificamos um altar para o Senhor. Porque Deus, Ele não olha meramente para as nossas palavras. Como certa vez disse alguém,
que na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Isso se reflete também nos nossos cultos, no nosso viver diário. Será que o culto que nós estamos prestando a Deus é um culto realmente de coração? Será que o seu coração está aqui nessa noite? Ou a sua mente está pensando na pecuária, ou em alguma outra coisa, ou em alguma outra responsabilidade, ou quem sabe em uma série da Netflix que você está assistindo? Será que o nosso coração está aqui, nesse momento? Ou nós estamos com o coração, com a mente em outro lugar? Por isso que a Bíblia diz, guarde o seu coração, não permita que o seu coração divague nos caminhos da vida, não permita que o seu coração diga que caminho você tem que andar. É mentirosa aquela frase que diz, siga o seu coração, assinado embaixo, Satanás. A Bíblia diz que não devemos deixar o nosso coração nos guiar, porque em Jeremias capítulo 17 diz que o coração é enganoso. Quantas vezes o seu coração mentiu para você? Quantas vezes os seus olhos viram coisas que não era aquilo? Por isso, se você guardar o seu coração, a Bíblia ela é progressiva no ensino. Se você guardar o seu coração, no versículo 23, no versículo 24 vai falar o que? Afaste de sua boca as palavras de falsidade. Se você guardar o seu coração, você também vai guardar a sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A sua boca é uma válvula de escape do seu coração. Os seus olhos são uma válvula de escape do seu coração. Onde estiver os seus olhos, ali estará o seu coração. Onde estiverem os seus passos, onde estiverem os seus caminhos, ali estará o seu coração. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, jovem que me escuta, é: onde está o seu coração? Aquela mesma pergunta que Deus fez para Caim: onde está o seu irmão? E Caim responde: porventura sou eu, guarda do meu irmão? Sou eu, guarda-costas do meu irmão? Eu te pergunto nessa noite, onde está o seu coração? O que você tem feito para proteger o seu coração das influências externas, das influências do mundo, do secularismo, do humanismo, das filosofias modernas, do relativismo secular? Porque não existe mais, segundo dizem por aí, certo e errado. Cada um define sua própria realidade. Como certa vez disse um filósofo, que o homem é a medida de todas as coisas. E aí nós caímos nesse relativismo moral que a sociedade moderna se encontra, porque não guarda o coração. Se não guardarmos o nosso coração, nós vamos nos perder. E o que nós devemos usar para guardar o coração? Primeiro, coloque isso na sua mente e no seu coração, que essa responsabilidade é sua, mas você não vai conseguir fazê-la sozinho, sozinha. Diga: Senhor, me ajude a guardar o meu coração. Me ajude a santificar o meu coração somente para Ti. Porque o nosso coração muitas vezes é dividido. Às vezes nós parecemos que queremos abraçar o mundo e queremos ficar com Jesus. Nós precisamos decidir. Para quem vamos consagrar nosso coração? De quem de fato é o nosso coração? Quem está sentado no trono do nosso coração? Porque tudo gera, a nossa vida gira em torno de tudo isso. O autor de Provérbios é enfático. Salomão é enfático ao dizer: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Guarde bem a sua vida. Jovem, tome cuidado. A vida é passageira. Tudo nesse mundo é passageiro. Você só tem uma vida. Você só tem um coração. Para quem você vai dedicar esse coração? Para quem você vai dedicar essa única vida que você tem? Deus não está te privando de viver sonhos. Deus não está te privando de algo bom, porque a Bíblia diz que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre.
Mas nós devemos guardar o nosso coração do amor do mundo. Como diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, isso não provém do Pai, isso provém do mundo. Mas onde está o nosso coração? Onde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos pés? Que palavras têm saído ultimamente da nossa boca? Que tipo de palavras nós temos proferido? Então, vamos caminhar nesse texto bíblico e vamos ver o que significa realmente, de fato, guardar o coração. No primeiro ponto, guardar o coração, segundo a palavra de Deus, também é guardar a sua boca. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Por que guardar os seus lábios é importante? Porque Jesus disse que de toda palavra sem sentido que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Nós vamos dar conta de cada palavra que nós dissermos. E aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida. Quantas pessoas se envolveram em problemas porque falaram demais? Quantas pessoas estão em dificuldades nesse momento porque falaram demais, porque não guardaram sua boca, porque não cuidaram com aquilo que saiu dos seus lábios. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a usa, comerá do seu fruto. Tiago chega a comparar que a língua é como o leme de um barco, que embora esse órgão seja tão pequeno, mas ele é capaz de direcionar o curso da vida. Com um pequeno leme, com um pequeno remo, você pode direcionar um barco. Assim, com a sua língua, você pode definir qual vai ser o seu destino. Por isso, cuidado com as suas línguas, cuidado com a sua língua, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com a hipocrisia, com a falsidade, porque Deus sonda o coração. Em Isaías capítulo 29, no versículo 13, Deus dá uma dura no povo de Jerusalém, dizendo o seguinte, no povo de Israel também, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram com mandamentos que aprenderam de cor de homens. Deus não quer palavras meramente. Deus quer o coração. Mas se Deus tiver o nosso coração, Ele vai ter as nossas palavras. Tiago também fala nessa questão de tomar cuidado com a nossa língua, a falsidade da boca. Como nós podemos falar mal de um irmão ou do nosso semelhante com a mesma boca que nós adoramos a Deus? Estamos aqui nessa noite adorando o Senhor, mas de quantas pessoas nós falamos mal hoje? De quantas pessoas falamos algo que não era da vontade de Deus? E estamos aqui hoje, no culto, prestando um culto a Deus com a mesma boca. Tiago diz que não procede, isso não é bom, porque não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Então, cuidado com as suas palavras, porque o que você fala revela o que está dentro de você. Aquilo que você diz, aquilo que você professa, revela qual o estado do seu coração. Quando você está feliz, o que sai da sua boca? Palavras de alegria. Quando você está triste, quando você está cabisbaixo, se sentindo frustrado, ou chateado com alguém, ou com raiva, ou irado, porque a sua boca é uma válvula de escape do seu coração. Cuidado com os seus lábios. Cuidado, porque isso é muito sério, e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Mantenha longe, procure guardar para que da sua boca não saia nenhuma palavra torpe, como diz a palavra de Deus, nenhum tipo de xingamento. Nós devemos tomar cuidado com os palavrões, isso é um costume do mundo. Quando algo dá errado, o cidadão ou a cidadã, nossa! Por quê? Porque não tem a palavra de Deus como princípio, mas Jesus disse que de todas as palavras que dissermos, nós vamos prestar conta no dia do juízo.
Então, cuidado com suas palavras. Se você cuidar da sua boca, você vai cuidar do seu coração. Cuidado também com o que você ouve. Obrigado, querido. Porque aquilo que você ouve também define quem você é. Aquilo que você escuta é como se fosse um imã que atrai e revela aquilo que está dentro de você. Se uma pessoa gosta de ouvir fofocas, é porque dentro dela há esse desejo. E no mundo é o que mais tem, no mundo de celebridades. Você viu lá o vídeo da Virgínia, o tanto de gente em volta dela, acompanhando a oração. Você viu a vida do famoso fulano de tal. Famoso fulano de tal separou fofoca gospel, fuxico gospel. Tem até site com esse nome, né? Fuxico gospel. Então nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Devemos tomar cuidado porque nós tropeçamos nas nossas palavras. Tiago fala sobre isso no capítulo 3. Meus queridos irmãos, não queiram muitos de vocês ser mestres, porque nós devemos guardar nossas palavras, porque tropeçamos nas palavras. Então, muito cuidado com suas palavras. O apóstolo Pedro tropeçou em suas palavras, quando Jesus disse: essa noite vocês vão fugir, vocês vão me abandonar. E Pedro disse: não, ainda que o Senhor morra, eu estarei contigo. E Jesus disse: Simão, Simão, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi o que de fato aconteceu. Então, cuidado com suas palavras. Cuidado quando você fala de alguém. Cuidado com a intenção quando você fala algo de alguém. Isso reflete seu coração. As críticas. Às vezes, as críticas refletem um coração amargo. Um coração amargurado. Cuidado. No segundo ponto, do que significa guardar o coração, aqui diz que os seus olhos olhem direito. Do versículo 25. E que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Você precisa olhar para frente, você precisa olhar para aquilo que está diante de você. Onde estão os seus olhos nesse momento? Ultimamente, os nossos olhos têm estado aqui, no celular. E o que nós temos visto? O que nós temos assistido? No Salmo de número 103, a palavra do Senhor diz, 103:1 ou 101:3, diz o seguinte: afaste dos meus olhos toda perversidade. Com o celular e com a internet, nós temos acesso a tudo. Com esses mesmos olhos que nós estamos nesse momento olhando um para o outro, o que nós temos visto? Os olhos, como dizem por aí, são a janela da alma. E o que você vê reflete o que está no seu coração. Nós devemos tomar cuidado com os nossos olhos, para onde nós temos olhado, porque também isso se refere à cobiça. O que aconteceu com Eva? A serpente chega: oi, amiga, é verdade? Porventura não foi assim que Deus disse: não comam de nenhuma das frutas do jardim? Aí Eva diz: não foi assim. Deus disse que não devemos comer da fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem nela tocar. Aí Satanás diz: não, Eva, não, amiga, se você comer, você vai ser como Deus. Então, Satanás aponta aquela fruta, e Eva, então, com os seus olhos, começa a cobiçar para si. Um dos mandamentos que está na relação de Êxodo 20 é: não cobiçarás. E qual é o órgão que nós usamos, os olhos? É a cobiça. Os olhos são uma porta de vazão para a cobiça, a inveja.
Então, muito cuidado com os seus olhos, porque onde estiverem os seus olhos, estará o seu coração. Onde você anda pesquisando, quais os reels que você anda assistindo no seu celular? Quem você anda seguindo no Instagram, no Facebook, ou em outras plataformas digitais? Quem você tem olhado, assistido? Porque aquilo que você vê, você copia. Aquilo que você assiste vai acabar moldando a sua cultura, a sua forma de pensar. Tanto é que a mídia, ela é um instrumento de manipulação de massa social. Você quer ver? Deixa um desses designers de moda aí começar a lançar uma nova marca de roupa com um determinado modelo para jovens. Todo mundo começa a usar. É uma forma de manipulação. O que você tem assistido? O que você assiste molda a sua mente. Aquilo que você vê molda a sua mente. Eu não estou dizendo que você, não assista isso, ou não assista aquilo, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não devo me deixar ser dominado por coisa nenhuma. Onde estão os seus olhos? Nesse momento, seus olhos estão aqui, olhando para o culto, prestando um culto a Deus, mas em casa, no seu quarto, meia-noite, 1h da manhã, onde estão os seus olhos? O que você tem assistido? O que você tem visto? Isso reflete o que está dentro do seu coração. Isso reflete quem você realmente é. E não tomar cuidado com os seus olhos é também uma forma de não cuidar do seu coração, de não cuidar de quem você realmente é. Ok? Vamos então para o terceiro ponto. O que significa para Deus guardar o coração? Eu ainda estou falando sobre coração. Se você guarda o seu coração, você guarda os seus lábios, a sua boca. Se você guarda o seu coração, você guarda os seus olhos. E se você guarda o seu coração, você guarda os seus pés. Versículo 26. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos, alinhados. Onde estão os seus passos? Onde tem andado os seus passos? Se eu fosse, nesse momento, olhar os caminhos que você tem andado, seguindo o seu rastro, que tipo de caminho eu vou encontrar as suas pegadas? Em que lugar eu vou achar os seus passos? Será que eu encontraria os seus passos em alguma vereda tortuosa? Alguma vereda de engano? Algum caminho, algum trieiro, como diz aqui no Goiás? Será que eu encontraria os seus passos num trieiro meio assim enganoso? Um trieiro que não leva para Deus? Será que eu encontraria os seus passos em um caminho que não é Jesus? O único caminho que nos é permitido seguir é aquele que disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho que nos é permitido caminhar. E também é mentirosa aquela frase que diz: todos os caminhos levam a Deus. O nosso coração não pode, por si só, escolher o caminho. O nosso coração precisa ser guiado pela palavra de Deus. Permita que o seu coração seja guiado pela palavra. Permita que os conselhos da Bíblia direcione os seus passos. Vai ser fácil? Não. Mas vai ser o melhor caminho. Vai ser a melhor escolha. Serão as melhores decisões. Desde os 17 anos, embora eu não nasci num lar cristão, desde os 17 anos, passando por uma crise existencial, eu decidi seguir o Senhor. E o primeiro livro com o qual eu me deparei e fui atraído foi o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios, ele dá direcionamento para nós que somos jovens, sobre a vida, sobre conselhos,
E o conselho principal para a vida é: tema o Senhor, pois este é o princípio do conhecimento. A Bíblia nos ensina que nós devemos seguir essa vereda da sabedoria, esse caminho da sabedoria, porque nesse mesmo capítulo de Provérbios 4, no versículo 18, diz que o caminho do justo é como o amanhecer, que vai se tornando cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Já os ímpios, no versículo 19, diz que o caminho dos ímpios é cheio de trevas, e eles nem sequer sabem em que tropeçam. Onde estão os nossos passos? Onde estão os nossos pés? Caminhos também falam de escolhas. Que escolhas você tem feito para o seu futuro? O que você pensa ser daqui 5 anos? O que você almeja ser daqui 5 anos? Quem você quer ser? Por quem você quer ser lembrado? Pelos homens ou por Deus? Por quem você quer ser reconhecido ou reconhecida? Pelos homens ou pelo Senhor? Nós temos escolhas a fazer. E escolhas remetem a caminhos. Que caminho você quer trilhar? Jovem, o que você quer para a sua vida? Você quer o mundo? Todo esse brilho, todas essas luzes, todo esse fascínio, tudo isso é passageiro. Diogo Jota partiu. E aí, o cara tinha grana, era jogador de futebol. Já era. Isso é passageiro. O que você quer, jovem, para a sua vida? O que você quer para a sua vida com o Senhor Jesus? Eu sei que há momentos da nossa vida que são cruciais. Momentos que nós temos que fazer escolhas. Escolhas são caminhos que você precisa trilhar. Nós temos na Bíblia vários exemplos de jovens que fizeram a diferença, como Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que são os jovens que foram deportados para a Babilônia, que são os jovens que, em meio a uma cultura totalmente pagã, uma cultura de adoração a outros deuses, eles se decidiram manter o quê? Puros, consagrados a Deus. Eles não deram a desculpa, o ambiente que eu estou também, né? Por isso eu faço tal coisa, por isso eu tomo tal decisão, porque o meio que eu estou inserido, todo mundo faz. Mas para nós que somos bíblicos, para nós que somos cristãos, como disse seu pai e sua mãe, você não é todo mundo. Quando você fala assim, mas todo mundo faz, mãe. Mas todo mundo faz, ó pai. Seu pai fala assim, você não é todo mundo. Então, jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes que eles receberam na Babilônia, eles não permitiram que os nomes que Nabucodonosor deu a eles moldassem quem eles são. Não permita que o mundo cole rótulos em você. A Bíblia diz que você é povo de Deus. A Bíblia diz que você é nação santa. A Bíblia diz que você é povo exclusivo de Deus. A Bíblia diz que você, em um certo sentido, para que você entenda, você é VIP de Deus. A palavra VIP significa very important. Você é de Deus. Você é exclusivo para Deus. E o seu coração tem que ser exclusivo para Ele. Porque se o seu coração for exclusivo para Deus, toda a sua vida vai ser exclusiva para Deus. Mas isso é uma escolha que você tem que fazer. Eu não posso fazer essa escolha por você. Eu não posso decidir que caminho você vai trilhar. É você que precisa decidir. Porque eu quero te dizer que tomar escolhas certas requer um preço. A questão é se eu e você estamos dispostos a pagar esse preço. Tem um custo. Ser cristão, jovem, nesse mundo, cheio de tantas atrações, cheio de tantas ilusões, cheio de tantos devaneios, tem um preço.
tem um custo. Seguir Jesus, decidir todos os dias a seguir a Cristo, tem um custo, tem um preço. A questão é, você está disposto a pagar? A questão é, mesmo que o mundo não esteja disposto a seguir Jesus, você está disposto e disposta, ainda que seus colegas da faculdade ou da escola não estejam dispostos a seguir Jesus, você está disposto? Você está disposta a guardar seu coração nesse mundo? A guardar os seus lábios? A guardar os seus olhos? A guardar as suas escolhas? O que você quer? O caminho, a vida está diante de você. Como diz o Senhor ao povo de Israel, eu coloco diante de vocês a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolha Jesus todos os dias. Escolha o caminho do Senhor. No versículo 27, Salomão diz, não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Uma outra frase que é central nesse livro de Provérbios é que o temor do Senhor é odiar o mal. É odiar o pecado. Guarde os seus pés do pecado. O pecado ele aparece para mim, para você, como algo atrativo, como algo que vai realizar os seus sonhos, como algo que promete prazer. Mas o pecado, embora dê um prazer momentâneo, ele rouba de nós a felicidade eterna. Por isso não devemos confundir prazer momentâneo com felicidade eterna. Deus tem algo melhor e reservado para nós. Quem guardar o seu coração será reconhecido naquele dia diante do Senhor. Quem consagrar ao Senhor o seu coração, consagrará ao Senhor automaticamente a sua vida, consagrará ao Senhor os seus lábios, consagrará ao Senhor os seus olhos, consagrará ao Senhor os seus caminhos, os seus passos. Amém? Então, que fique essa palavra para o seu coração nessa noite. Guarde seu coração. Essa responsabilidade é sua. Você não vai poder, diante do Senhor, naquele dia, dizer, Senhor, eu não tive um bom pai, eu não tive uma boa família. Essa não será uma resposta que Deus vai esperar de mim, de você. Senhor, as circunstâncias que eu estava, elas não eram favoráveis para eu tomar decisões. Independente do que você esteja vivendo nesse momento, independente das escolhas que você tem que fazer, escolha Jesus. Continue insistindo, continue lutando no caminho. Eu sei que tem dias que o desânimo vem, eu sei que tem dias que você olha para o futuro e você não enxerga nada. Eu sei que tem dia que no seu coração bate aquela frustração. Meu Deus, o medo do futuro, tantas incertezas. E se aquilo não der certo? Nós olhamos para frente, tentamos enxergar algo, almejar algo, mas ao mesmo tempo, o medo do desconhecido, o medo disso ou daquilo, mesmo diante de situações adversas, guarde o seu coração, escolha o Senhor, vale a pena, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que a filosofia moderna, mesmo que os costumes da atualidade digam o contrário, continue seguindo a Cristo. Amém? Então, para a gente finalizar, para Deus, para o livro de Provérbios, para Salomão, o que significa guardar o coração? Significa guardar a boca, guardar os olhos e guardar os seus passos. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei quais escolhas você tem que tomar. Eu sei que
Todos nós precisamos de Deus para guardar nosso coração. Toma cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que ele é enganoso. Cuidado com os seus olhos. Se o seu coração não estiver alinhado com a palavra, os seus olhos vão te enganar. Os seus lábios vão te enganar. Senhor Deus, nessa noite nós queremos colocar diante de Ti nossos corações. Ninguém conhece nosso coração senão o Senhor. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor realmente sabe quem somos. E nós vimos aqui nessa noite que nós temos que guardar nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sozinhos não conseguimos. Estamos nesse mundo com tantas lutas e tentações que enfrentamos todos os dias. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque decidimos consagrar nosso coração a Ti. Decidimos lutar, Senhor. Decidimos entregar o controle nas Suas mãos. Entregar a Ti, Senhor, consagrar a Ti o coração, Senhor, revela confiança. Nos ajuda a confiar no Senhor. Há momentos, Senhor, que a fé falta. Há momentos que, assim como Pedro, nós vemos os nossos pés afundarem em meio às turbulências dessa vida. Nós vemos, Senhor, as nossas mãos fraquejarem, nossos pés fraquejarem. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Apresentamos a Ti, Senhor, tudo o que somos, com as nossas falhas, com os nossos defeitos. O Senhor nos conhece muito bem. Não queremos orar ao Senhor falando palavras bonitas. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe que nós precisamos de transformação. Muitas vezes, Senhor, nosso coração tem endurecido em seguir Seus caminhos. Muitas vezes temos endurecido o nosso coração diante da Sua palavra. Nos perdoa, Senhor. A Sua palavra diz que o Senhor nos prometeu um novo coração. E nessa noite eu oro para que essa obra regeneradora do Espírito Santo continue sendo feita em nós a cada dia. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, guarda esses jovens. Guarda, Senhor. Eu sei que daqui, Senhor, sairão os próximos pastores, evangelistas, mestres, profetas, aqueles que darão continuidade à propagação do Evangelho até que o Senhor venha. Guarda esses jovens, meu Deus. Espírito Santo, eu oro nesse momento para que o Senhor dê força, para que o Senhor capacite. Espírito Santo, guarde as mentes e os corações, para que não tomem decisões erradas, para que não venham se envolver com relacionamentos errados, relacionamentos que irão afastá-los do Senhor. Ó Deus, que o coração desses jovens, que os nossos corações venham ser, ó Deus, consagrados a Ti. Que nós não venhamos achar um peso servir ao Senhor. Que nós não venhamos achar, Senhor, um sacrifício demais. Pois a Tua palavra diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas é impossível servir ao Senhor com um coração de pedra, com um coração carnal. Por isso precisamos de um novo coração. Por isso precisamos de novos desejos, por isso precisamos de novas vontades, por isso rogamos por um coração do alto, por isso rogamos, Senhor, por uma visão clara a respeito daquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, renova propósitos aqui nessa noite. Senhor, implanta no coração de jovens aqui nessa noite o propósito do Senhor para a vida deles. Nós clamamos a Ti, Senhor, por direcionamento. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa guiá-los, conforme diz a Tua palavra no Salmo 32, versículo 8,
instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Sobre as minhas vistas eu te guiarei, diz o Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre os jovens. Oh, vem Espírito de Deus e sopra nesse lugar. Sopra, Senhor, sobre sonhos. Sopra, Senhor, sobre vidas. Senhor, tira toda depressão. Senhor, tira toda ansiedade, toda síndrome do pânico, todo medo do futuro. Senhor, guarda os teus jovens, porque eles são teus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.